O milionário quase morreu afundando no rio até que a mendiga negra fez salvação inesperada. Foi numa noite de tempestade como poucas que a cidade parecia engolir tudo na sua voracidade. Gustavo, um empresário milionário, conhecido por sua rotina de luxo e isolamento, dirigia pela estrada molhada, as luzes dos postes virando fantasmas borrados na água que caía sem trégua. O trânsito lento virou um calvário. De repente, um desvio mal sinalizado, o carro derrapando, girando descontrolado. E então, a queda. O automóvel despencou barranco abaixo, sumindo nas águas revoltadas do rio que cortava a metrópole. Gustavo sentiu seu corpo ser tragado pelas ondas furiosas. O frio da água entrando nos pulmões, a garganta queimando, o mundo girando e afundando. O pânico tomou conta. Ele estava prestes a se afogar, preso naquele caixão de metal submerso, quando uma mão fina e firme agarrou seu braço, puxando-o para fora. Lara apareceu como um ponto. Uma menina magra, com olhos vivos e pele escura, roupas rasgadas coladas ao corpo molhado. Sem um pingo de medo, com uma força que parecia impossível para alguém tão pequena, ela arrastou Gustavo para a margem rochosa. Ela respirava ofegante, mas não largava o braço dele. A salvação veio dela, a menina das ruas, dura e sábia demais para a idade, a quem ninguém dava nada. Gustavo ficou ali, tremendo, o coração disparado e o branco dos olhos quase se perdendo no vermelho das lágrimas de choque. A chuva tamborilava no chão. O vento soprava úmido e frio, trazendo o cheiro do perigo e da sobrevivência. Era surreal. Um milionário, cercado por placas de metal e vidro e dor e desespero, salvo por quem parecia ter nada a perder. Naquela noite, a sensação de vulnerabilidade tomou conta dele como nunca antes. Aquele encontro inesperado se enraizou na sua mente. Quem era aquela menina destemida? Onde ela tinha aprendido a lutar contra o mundo? Como ele tinha vivido tanto tempo sem enxergar? Dias depois, Gustavo não parou de pensar em Lara. Virou uma obsessão silenciosa. Vagaroso, começou a abrir os olhos para os cantos escuros da metrópole, para as pessoas invisíveis, para as histórias que se escondiam nas sombras do seu luxo. Mas quando achou um abrigo, quando finalmente achou a menina que o salvou, ela sumiu, como a própria chuva que leva tudo embora, deixando apenas mistério e saudade. E agora, na penumbra do abrigo, Gustavo se vê cara a cara com Lara novamente. O olhar dela é um misto de desafio e medo, duro e frágil, impossível de ler. Ela não entrega seu passado, suas cicatrizes, e desconfiada, se fecha. Gustavo sabe que é mais do que apenas gratidão que ele quer oferecer. Quer mudar a vida dela, quer mudar a dele, mas nem tudo será fácil. Denise, irmã de Gustavo, mantém um muro rígido de silêncio e medo. O escândalo, a reputação da família, a sombra do julgamento, tudo pronto para desabar. A batalha pela guarda é um campo minado de segredos, mentilhas escondidas nas roupas caras, nos jantares formais, nas palavras não ditas. E enquanto a disputa avança, Gustavo descobre verdades que machucam, que farão suas convicções tremer. Ele está prestes a achar algo que pode virar tudo de cabeça para baixo, algo poderoso demais para ser ignorado. Do outro lado da sala, Lara o observa. Dos olhos dela, um brilho de esperança e um medo que apertam o peito. O que será que o amanhã reserva para esses dois? O que um segredo pode mudar numa vida inteira construída em silêncio e superficialidade? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo.
Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A tensão na sala aumentava enquanto Gustavo e Lara se encaravam. O silêncio era pesado, quase palpável. A esperança e o medo dançavam nos olhos dela. Ele abriu a boca para falar. Mas antes que qualquer palavra saísse, o telefone de Lara vibrou violentamente sobre a mesa. Quando ela olhou para a tela, a expressão de seu rosto mudou. O que era uma mistura de determinação e vulnerabilidade se transformou em pânico. Não, não pode ser! A voz dela tremia e seus olhos se arregalaram. Gustavo franziu a testa, intrigado e preocupado. O que foi? Com a mão quase trêmula, ela mostrou a mensagem. É minha mãe. Ela tá na UTI. O louco ritmo do coração de Gustavo se intensificou. Ele sabia que a mãe dela tinha problemas de saúde, mas não sabia que a situação havia se agravado tanto. A sala ficou em silêncio novamente enquanto Lara lutava contra as lágrimas. Eu tenho que ir. Eu preciso ir agora. E antes que ele pudesse impedir, ela estava saindo rapidamente da sala. Gustavo, tomado pela urgência, decidiu segui-la. Ele a alcançou na porta, mas algo chamou sua atenção. Uma figura na janela, observando. Era um homem alto, com um capuz que cobria parte do rosto. O olhar dele era penetrante, de um jeito que fez o estômago de Gustavo se revirar. Antes que pudesse perguntar sobre aquilo, o homem desapareceu na escuridão da noite. Lara, espera! Ele gritou, mas ela já estava longe, atravessando a rua na direção do hospital. A chuva havia diminuído, mas as poças refletiam as luzes distantes, como se o mundo estivesse distorcido. Ele se viu dividido entre a necessidade de ajudar Lara e o mistério do homem misterioso que havia aparecido. As portas do hospital se abriram com um rangido. Lara estava se apressando, sem olhar para trás. Gustavo a seguiu ofegante. Quando ela finalmente chegou ao balcão, a recepcionista a olhou com uma expressão familiar. Mais uma vez, Lara? E antes que ele pudesse entender a troca, Lara já estava perguntando sobre sua mãe, com um desespero crescente. Ele ficou para trás, observando. Algo não estava certo. O jeito que a recepcionista olhava para Lara, como se ela estivesse cansada daquela história. Então a ficha caiu. Se havia algo bem escondido nas sombras de Lara, talvez tivesse a ver não apenas com sua vida de rua, mas com algo muito mais profundo. Nesse momento, a atmosfera mudou. Um grito ressoou do corredor. O som do desespero ecoou em seus ouvidos. Gustavo correu na direção do barulho. Era uma cena de caos. Médicos e enfermeiros se moviam rapidamente, empurrando uma maca. E na maca, uma mulher em tubos por toda parte. Sua pele pálida refletia a fragilidade da vida. Gustavo ficou paralisado. Ele viu o rosto da mulher sobre a maca. Era a mãe de Lara. O tempo parou. E então um pensamento cortante atravessou sua mente como um raio. O que se escondia por trás da história de Lara? Que segredos ela guardava que poderiam fazer tudo naquela sala mudar para sempre? Gustavo sentiu um frio na barriga, a peça do quebra-cabeça começando a se encaixar, mas ele ainda não tinha ideia do quão devastadora seria a revelação. E ali, no corredor escuro do hospital, entre gritos e pedidos de ajuda, Gustavo começou a perceber que a vida de Lara, a tempestade que ele queria acalmar, poderia estar entrelaçada com a sua, de uma forma inimaginável. O que viria a seguir, ora mais do que um simples desenlace, era o começo de uma jornada que os levaria a descobrir verdades que nunca imaginaram que existissem. E o homem de capuz, o que ele teria? As respostas estavam se aproximando, mas a dor delas poderia ser devastadora demais para suportar. Gustavo ficou paralisado. Ele viu o rosto da mulher sobre a maca. Era a mãe de Lara. O tempo parou. E então
Um pensamento cortante atravessou sua mente como um raio. O que se escondia por trás da história de Lara? Que segredos ela guarda? Ele sentiu um frio na barriga e a ficha começou a cair. Mas o impacto do que ainda estava por vir estava longe de ser compreendido. A cena se desenrolava diante dele. Médicos e enfermeiros em movimento frenético. O gotejar incessante de monitores. A sensação de desespero que pairava no ar. Gustavo observou Lara em uma luta interna. Os olhos dela estavam cheios de lágrimas, mas também de um fogo indomável. Como ela poderia estar tão focada em sua mãe? Enquanto ele estava paralisado pela revelação, uma voz alta ecoou, chamando pelo nome dela. Lara, você precisa vir aqui! Era um médico, seu olhar era severo, o tom de urgência claro. Lara olhou para Gustavo e, neste momento, parecia que o mundo todo tinha ficado em silêncio. As palavras dela mal saíram em um sussurro. Eu não posso perder ela. Gustavo avançou, seu coração batendo com força. O que estava acontecendo? O que estava por trás daquela doença? Ele queria se aproximar. Mas um novo ruído se fez ouvir. Ao fundo, uma porta bateu. Era um som assombroso que reverberou através do corredor. O homem de capuz estava de volta. Ele se movia rápido, seus passos ecoando de forma quase fantasmal. Gustavo fez um movimento brusco para o lado, tentando alcançá-lo, mas o homem virou de repente. Seus olhos se encontraram com os de Gustavo. Havia algo familiar naquele olhar, um reconhecimento que acelerou a pulsação dele. Quem é você? Gustavo gritou. Mas o homem não respondeu. Ele se afastou como se soubesse o que Gustavo estava prestes a descobrir, como se estivesse em uma missão que não o permitia parar. O empresário hesitou. Ele sabia que algo ali não fazia sentido. A mãe de Lara na UTI, o homem encapuzado. Tudo isso não podia ser apenas uma coincidência. Finalmente, em um impulso, ele decidiu seguir. Eles se afastaram, atravessando um corredor estreito. As paredes eram frias e azuis, o cheiro do álcool e do desespero quase insuportáveis. O menino interior, que ele pensava ter enterrado sob camadas de dinheiro e status, ressurgia. Espere! Ele gritou, mas o homem já estava desaparecendo. Gustavo decidiu que não poderia deixar aquilo passar. Ele andou mais rápido até que chegou a um lugar onde o homem parou. Era uma sala de descanso e ele a atravessou sem hesitar. Mas ao entrar, viu algo que fez seu coração parar. Na parede, uma foto emoldurada. Uma família! E bem ali, entre os rostos desconhecidos, estava a mãe de Lara. Gustavo ficou chocado. O que isso significava? Como ela estava ali? Ele ouviu um movimento atrás de si e se virou rapidamente. Lara havia entrado. O rosto dela estava pálido como cera, a expressão de pânico agora evidentes. — O que você está fazendo aqui? Ela gritou, mas seu olhar estava fixo na foto, o reconhecimento estampado no semblante dela. — Você conhece essas pessoas? Ele perguntou. A voz tremendo. Sim. A voz tremendo. Eles? Eles são da minha família. Lara revelou, a voz vacilante. Suas mãos estavam trêmulas. Mas não pode ser. Isso não pode estar acontecendo. O que significava tudo isso? O que mais ele não sabia sobre Lara? O tempo parecia parar. As revelações errantes estavam complicando ainda mais a teia de mentiras e segredos. Gustavo sentiu o chão desabar sob seus pés. Era uma reviravolta como ele nunca poderia ter imaginado. A ligação, que parecia intransponível, poderia ser muito mais próxima do que se atrevia a acreditar. E as respostas não vinham. Ele ainda não sabia que os ecos dos segredos estavam prestes a explodir.
Uma verdade devastadora espreitava nas sombras, pronta para devorá-los. E enquanto o silêncio se instalava, Gustavo e Lara se encararam, cientes de que tudo o que pensavam saber estava prestes a ser transformado. Que consequências aguardavam? Ele mal podia imaginar. Gustavo e Lara ficaram paralisados, olhando para a foto que parecia encaixar tantas peças soltas. O coração dele batia forte e o silêncio na sala era ensurdecedor. Como você pode conhecer essas pessoas? A voz dele tremia, cheia de incredulidade. Ela parecia estar se despedaçando por dentro. Eles são da minha família, Lara respondeu, a voz lhe faltando. Mas como isso é possível? O torpor a envolvia. O rosto dela estava tão pálido que quase parecia transparente, com os olhos cheios de um medo palpável. Gustavo não sabia o que dizer. Sua mente corria numa velocidade insana. Era como se tudo o que ele pensou sobre Lara se desintegrasse naquele momento. Mas antes que pudessem desvendar as camadas daquela verdade, um alvoroço feroz cortou o ar. O som de gritos e passos apressados invadiu a sala. Era um médico, sua expressão tensa. Lara, nós precisamos de você no corredor. Agora! O tom de urgência era aterrorizante. Ele hesitou, mas não havia tempo para questionar. Com movimentos rápidos, Lara correu para fora, deixando Gustavo para trás. Ele ficou atordoado, confuso. O que estava acontecendo? O que mais ele não sabia? Seguindo ela, Gustavo logo percebeu que a situação no corredor estava se agravando. Uma equipe médica rodeava um leito e o olhar desesperado de Lara atravessou a multidão como uma flecha. Ele tentou vê-la, mas a agitação o impediu. E então, entre todo o caos, ele ouviu um nome ecoando em suas memórias. Lara, a mãe dela não pode morrer. As palavras reverberaram em sua mente, mas ele só conseguiu chegar até o que restava do tumulto. E ali, no meio de tudo, reparou em uma figura que lhe era estranhamente familiar. O homem de capuz. Ele estava ali observando de longe, com um olhar que parecia entender a gravidade da situação. O mesmo olhar que ele viu antes, naquele primeiro encontro inquietante. "Quem é você?" Gustavo gritou. Mas o homem simplesmente desapareceu no corredor. A frustração o consumia. Ele precisava saber quem era aquele sujeito. Enquanto isso, os gritos da equipe médica ecoavam mais perto. O terror aperfeiçoava seu cerco. Ele sentiu o peito apertar, a dor de algo maior se formando. "Por favor, apenas a salve!" As súplicas de Lara ressoaram, carregadas de desespero e desamparo. Mas aquilo ainda não era o bastante. No momento crucial, o chão sob seus pés se virou. Uma porta se abriu com violência. Uma enfermeira gritou: "Alguém! Chame a segurança! O paciente fugiu!" E como se o caos já não fosse suficiente, um homem, aparentemente agitado, saiu correndo pela porta dos fundos. A polícia gritou logo atrás dele. Gustavo ficou atônito. O que estava acontecendo? O alvoroço na sala virou um verdadeiro frenesi. O grito de uma mulher fez seu coração parar. Ele se virou só para ver a figura se afastando e seu rosto. Pôde sentir um reconhecimento amplificado. Era a mãe de Lara. Ou era? Uma súbita percepção fez seu coração disparar. As cicatrizes, a expressão de desespero. Tudo começou a fazer sentido de forma terrível. Ele olhou com desconfiança para a enfermeira que tratava Lara, então para a foto mais uma vez. Que tipo de família é essa? A conexão estava ali,
Mas Gustavo começou a ver não apenas as revelações, mas a própria teia de mentiras que estava construída debaixo de seus pés. Ele percebeu que Lara, a menina das ruas, a única pessoa que havia tocado sua alma, poderia estar ligada a algo muito mais profundo e perigoso do que imaginava. Uma verdade que poderia romper não apenas seus sentimentos por ela, mas toda a dinâmica entre suas vidas. E o homem de capuz? Ele sabia algo. A última frase de Lara ecoou em sua mente enquanto o caos crescia em torno. Ele não sabia se conseguiria fazer o que precisava. O destino deles parecia mais entrelaçado do que nunca. O que ficaria selado àquelas verdades? E se o homem de capuz tivesse a chave para tudo? Gustavo olhou uma última vez para Lara. O que mais estava para ser revelado? A resposta pairava no ar, densa e ameaçadora, e ele se perguntou se alguma vez estaria pronto para enfrentá-la. Gustavo e Lara ficaram paralisados, olhando para a foto que parecia encaixar tantas peças soltas. O coração dele batia acelerado e o silêncio na sala era ensurdecedor. Como você pode conhecer essas pessoas? A voz dele tremia, cheia de incredulidade. Ela parecia estar se despedaçando por dentro. Eles são da minha família. Lara respondeu, a voz falhando. Mas como isso é possível? O torpor a envolvia. O rosto estava tão pálido que quase parecia transparente, com os olhos cheios de um medo palpável. Gustavo não sabia o que dizer. Sua mente corria numa velocidade insana. Era como se tudo o que pensou sobre Lara estivesse se desintegrando naquele momento. Uma súbita correria tomou conta da sala. O som de passos apressados ecoou. O médico que a chamara antes apareceu outra vez. Seu rosto era uma máscara de preocupação. Lara, você precisa vir aqui, agora! O tom de urgência fez o coração de Gustavo disparar. É a sua mãe. Eu vou! Lara gritou sobressaltada, e com isso ela se virou e correu para o corredor, deixando Gustavo em choque. Ele estava paralisado, mas não podia ficar ali. A sensação de desespero o puxou. Ao seguir Lara, um grito cortou o ar. Não, espera! Uma voz feminina implorou. Era da enfermeira. Gustavo viu Lara na porta da sala, parada, com o rosto desfigurado pelo pânico. A enfermeira tentava segurar a cadeira de uma mulher que sangrava, e a imagem da cena era atroz. O mundo ao redor parecia desmoronar ao mesmo tempo. No entanto, enquanto Gustavo tentava seguir Lara, ele se lembrou do homem encapuzado. Uma sensação de desconforto dominou. O que ele realmente queria? Ele olhou ao redor, mas o homem havia desaparecido de novo. Um frio percorreu sua espinha. O que estava acontecendo? Mais gritos e um barulho de caos misturavam-se à cena. De repente, tudo se despedaçou quando ele avistou um homem saindo de uma sala ao lado. Era o homem de capuz. Ele tinha algo nas mãos, uma pequena caixa. O olhar que lançava para o corredor era profundo, focado. A mente de Gustavo... Bom, o que ele estava fazendo ali? O que significava tudo isso? Ei, quem é você? Gustavo gritou, batendo o pé contra o chão. Mas o homem se virou e, com um movimento rápido, abriu a porta para um subsolo. A ansiedade cravou-se no peito de Gustavo. Ele não podia deixá-lo escapar novamente. Sem pensar duas vezes, ele se atirou atrás do homem. Quando entrou na sala, avistou um computador ligado e uma parede cheia de fotos. Cada imagem parecia mais perturbadora que a anterior. Havia rostos conhecidos, muitos deles vazios e sem vida, enquanto outros eram de pessoas da rua, de lugares que Gustavo havia visto em suas andanças. Mas a última foto causou um choque absoluto. Ali estava Lara, mas não apenas isso.
Havia uma etiqueta pendurada ao lado com suas informações. Dados que mostravam um passado que Gustavo nunca imaginou que existisse. O homem com capuz olhou para o computador e sussurrou: "Eles não podem saber." Agora, Gustavo estava completamente atordoado. Que diabos é isso? Gustavo percebeu que não se tratava de uma simples história de duas vidas se cruzando. Ali no fundo, uma teia de segredos se entrelaçava em uma realidade que ele nunca poderia ter imaginado. O homem de capuz olhou para ele com um semblante de desespero. Você precisa entender que Lara não é quem você pensa que é. E isso está prestes a explodir. O coração de Gustavo parou. Ele não sabia o que mais poderia ser verdade. O que mais estava escondido atrás das paredes que cercavam suas vidas? Enquanto essas perguntas fervilhavam em sua mente, uma sirene soou à distância. O olhar do homem de capuz endureceu. Eles estão vindo. As revelações estavam muito além do que ele conseguiu suportar. O pânico crescia enquanto Gustavo se dava conta que a verdade sobre Lara era muito mais complexa do que qualquer um poderia imaginar. E o que mais existia nessa história assombrosa? As respostas estavam mais perto do que queria, mas ao mesmo tempo eram aterrorizantes demais para serem assumidas. Gustavo estava paralisado, o coração disparando, enquanto o homem de capuz falava. Você precisa entender que Lara não é quem você pensa que é. E isso está prestes a explodir. Aquela frase ecoou em sua mente. Seu mundo parecia ter desmoronado em um momento. Ele queria entender, mas o pânico em seu estômago só aumentava. E antes que ele pudesse processar, a porta da sala se abriu com um estrondo e a enfermeira entrou, com os olhos arregalados e pálidos. Ela precisa de você agora, Gustavo. O tom urgente dela cortou o ar e ele imediatamente se virou. Lara estava em apuros. Ele não pensou duas vezes antes de correr atrás dela, o coração martelando. Ao entrar no corredor, a cena era um caos. Médicos, enfermeiros e a equipe de emergência se moviam como sombras agitadas. Ele avistou Lara, seu rosto pálido, cercada por profissionais tentando desesperadamente estabilizar sua mãe. Não, não! Lara gritava, lágrimas escorrendo por seu rosto. Gustavo queria ir até ela, mas estava paralisado. O medo prendia. As palavras do homem de capuz ainda ecoavam. Ela não é quem você pensa que é. E então, uma sirene cortou o ar e as portas dos fundos do hospital se abriram novamente. Mais agentes de segurança entraram e a confusão parecia se multiplicar. A enfermeira que estava ao lado de Lara agarrou seu braço e a puxou, mas Lara se soltou bruscamente, gritando: "Você não pode me levar dela! É minha mãe! Eu não vou deixar você!" Gustavo sentiu o desespero dela vibrar como um choque elétrico. Mas então um pensamento surgiu em sua mente. O homem de capuz, a foto no computador, a verdade que ele não queria acreditar. Antes que pudesse se aproximar de Lara, a luz piscou e todos se viraram com um medo palpável. Um alvoroço tomou conta da sala. Aparentemente, as ordens estavam sendo dadas. "Fechem as portas! Ninguém sai!" Uma voz severa soou, ecoando como um trovão. E no meio da agitação, o homem de capuz apareceu novamente, agora mais perto, rodeado por seguranças. Seu olhar fixo em Lara, Gustavo não conseguia acreditar. O que estava acontecendo? A sala parecia um campo de batalha. Enquanto ele tentava entender o que fazer, o homem fez um gesto com a mão. "Ela precisa saber a verdade." "Fale para ela.
Ele gritou, e para o desespero de Gustavo, o que veio em seguida foi uma revelação devastadora. Lara, o homem de capuz, olhou diretamente para ela. Você não é filha da mulher na cama. Você foi adotada. Sua mãe verdadeira, você tem que saber que ela está viva. O mundo desabou para Lara. O grito que saiu dela foi além da dor, um apelo denso de confusão e raiva. Os médicos e enfermeiros ficaram em choque e o ar ficou pesado com a revelação. Gustavo sentiu seu estômago revirar. A luta interna de Lara pelo que restava de sua família explodiu. Não, isso não pode ser verdade! Enquanto a verdade se desenrolava, aquele homem misterioso começou a se afastar. Mas antes que pudesse desaparecer novamente, Gustavo gritou: Espere! O que mais você sabe? O que mais está escondido? Mas a resposta nunca cabe. O homem desapareceu na multidão e a sala ficou em silêncio. Todos estavam abalados. Lara estava em choque, as lágrimas escorrendo, enquanto ela se afastava de sua mãe, sem saber o que dizer ou como reagir. Gustavo foi até ela, sentindo a dor que assolava. Lara, você não entende. Não sei quem sou. Todo esse tempo. Não posso acreditar nisso. Ela estava fora de si, o desespero a consumindo. Ele queria confortá-la, mas a magnitude da revelação os envolvia como um pesadelo. Nesse momento, um novo grito ecoou. O monitor da mãe de Lara apitou e um médico correu até a maca, enquanto pessoas ao redor começavam a sussurrar, algumas em choque, e as murmurações aumentavam. Gustavo olhou para Lara, a conversa ecoando em volúpia. As palavras não ditas pendiam no ar, pesadas, o que mais poderia estar prestes a ser revelado. A verdade estava apenas começando a surgir, e Gustavo percebeu que cada pedaço dessa história estava ligado a algo muito maior. Enquanto a crise se desenrolava, seus olhos se encontraram com os de Lara. Eles estavam no limiar de algo inesperado, e a pergunta que ecoava na mente de ambos era: até onde essa verdade os levaria? Gustavo e Lara ficaram paralisados, olhando para a foto que parecia encaixar tantas peças soltas. O coração dele batia acelerado e o silêncio na sala era ensurdecedor. Como você pode conhecer essas pessoas? A voz dele tremia, cheia de incredulidade. Ela parecia estar se despedaçando por dentro. Eles são da minha família, Lara respondeu, a voz falhando. Mas como isso é possível? O torpor a envolvia. O rosto estava tão pálido que quase parecia transparente. Com os olhos cheios de um medo palpável, Gustavo não sabia o que dizer. Sua mente corria numa velocidade insana. Era como se tudo o que pensou sobre Lara estivesse se desintegrando naquele momento. Uma súbita correria tomou conta da sala. O som de passos apressados ecoou. O médico que a chamara antes apareceu outra vez. Seu rosto era uma máscara de preocupação. Lara, você precisa vir aqui agora! O tom de urgência fez o coração de Gustavo disparar. É a sua mãe! Eu vou! Lara gritou, sobressaltada, e com isso ela se virou e correu para o corredor, deixando Gustavo em choque. Ele estava paralisado, mas não podia ficar ali. A sensação de desespero o puxou. Ao seguir Lara, um grito cortou o ar. Não! Espera! Uma voz feminina implorou. Era da enfermeira. Gustavo viu Lara na porta da sala, parada, com o rosto desfigurado pelo pânico. A enfermeira tentava segurar a cadeira de uma mulher que sangrava, e a imagem da cena era atroz. O mundo ao redor parecia desmoronar ao mesmo tempo. Nesse instante, Lara olhou para a mãe e então para Gustavo, e ele viu seu rosto brilhar com uma nova determinação. Eu vou lutar por ela.
Não importa o que tenha que fazer. Mas, enquanto ela se preparava para entrar, uma luz extremamente forte rompeu a escuridão do corredor. Uma sirene de ambulância soou e uma fumaça estranha começou a se espalhar, cobrindo tudo como um manto pesado. Ainda desorientado, Gustavo teve apenas um segundo para observar um homem de capuz buscando abrigo na confusão. Sua presença, uma sombra fugidia. Quem é ele? O que ele sabe? Um nó se formou em seu estômago, uma intuição de que ele estava conectado a tudo isso. A situação se agravava e um burburinho crescia ao redor deles. Contenha, precisamos dela consciente. Um médico gritou, mas os rostos ao redor se tornaram uma massa indistinta. Lara estava lutando contra o pânico. A energia dela era quase palpável. Então, o inesperado aconteceu. Um dos agentes de segurança disparou sua arma acidentalmente. E o som reverberou pelo corredor como um trovão. Nesse momento, a porta do quarto se abriu violentamente e uma mulher entrou com um olhar frenético. Era a mãe de Lara. O semblante dela carregava um misto de dor e uma lucidez aterrorizante. Não, não façam isso. Eu sou. A confusão era evidente. Mas antes que pudesse terminar, seu olhar se fixou em Gustavo e uma expressão de reconhecimento iluminou seu rosto. Você é o filho, não pode ser. Eles. A última palavra dela se transformou em um grito agonizante, enquanto a equipe médica tentava estabilizá-la novamente. Gustavo sentiu seu coração afundar. O que ela estava dizendo? Filho? Ele não sabia o que pensar. E em meio a toda a loucura, Lara virou-se para ele, e os olhos dela estavam cheios de perguntas. O que isso significa? O que ela sabe de mim? A tensão aumentava, enquanto médicos e enfermeiros tentavam controlar a situação. E então, a fumaça começou a se dissipar e o homem de capuz apareceu novamente. Ele olhou diretamente para Gustavo e, antes de desaparecer novamente, gritou: "A verdade está com você, Gustavo! A verdade que você nunca quis ouvir!" E ali, em meio ao caos, Gustavo percebeu que sua vida, a vida de Lara e aquela mulher parecida com ela estavam interligadas de uma forma que desafiava tudo o que ele acreditava saber. A revelação estava prestes a estourar como uma bomba e ele não tinha ideia do que estava por vir. O que mais estava escondido nas sombras da vida deles? E o que significava tudo isso para Lara, para sua mãe? Gustavo e Lara estavam paralisados, olhando para a foto que parecia encaixar tantas peças soltas. O silêncio na sala era ensurdecedor. Como você pode conhecer essas pessoas? A incredulidade consumia Gustavo, sua mente fervilhava. A pressão no peito aumentava, e ele sabia que a verdade tinha poder, mas quão perigosa seria. A mãe de Lara lutava para estabilizar-se. O ambiente estava tenso. Os médicos trabalhavam freneticamente. Não, isso não pode ser verdade. O desespero na voz de Lara ecoou. Ela visivelmente estava prestes a desabar, a dor cravada em seu rosto. Mas então, como um estalo, a porta do corredor se abriu de novo. Lá estava o homem de capuz. Mais uma vez, ele não tinha aparecido na sala. Mas agora estava ali, observando tudo. Um brilho sinistro em seus olhos, ele se adiantou. Lara, você precisa saber a verdade. O som de suas palavras cortou o ar como uma faca. Todos se viraram para ele, e o caos parecia momentaneamente parado. A verdade que vai mudar tudo. Mas antes que ele pudesse continuar, um novo estrondo reverberou pelo corredor. Uma explosão! O chão tremeu e a luz piscou, antes de mergulhar tudo em escuridão.
Gritos misturados com o barulho ensurdecedor da sirene preenchiam o espaço. A sala encheu-se de fumaça branca, um cheiro de queimado que cortava a garganta. Não! O que está acontecendo? Gustavo gritou, tentando encontrar Lara na confusão. Ele precisava dela. A fumaça se espalhou, engolindo tudo. Ele começou a andar, mas sentiu uma mão puxá-lo. Era um segurança. Sua expressão era de pânico. A evacuação! Temos que sair! Mas Gustavo não podia. Ele se virou a tempo de ver a figura encapuzada ir para a saída com uma bolsa nas mãos. Espere! Ele gritou. Mas o homem desapareceu, erguido entre as sombras e a confusão. Os médicos estavam organizando todos, gritando instruções. Rápido! Leve-a para fora! Gustavo viu Lara, sua expressão distorcida entre o medo e a raiva. Eu não vou deixar minha mãe. Ela lutou contra a correnteza de pessoas. Lara, vamos! Gustavo berrou, sua voz quase perdida na agitação. Mas no meio do desespero, Lara viu algo brilhar no chão, embaixo da mesa. Um documento. Com um impulso, ela se agachou para pegar. Gustavo mal teve tempo de reagir. Lara, não! Mas era tarde demais. Ela já segurava o papel em suas mãos. Assim que ela leu, seu rosto ficou pálido. Os olhos dela estavam arregalados e a incredulidade tomou conta. Não! Não pode ser! Não pode ser! Ela abriu a folha e leu o que estava escrito. E então uma expressão de nojo e horror se espalhou por seu rosto. O que tem aí? Gustavo sentiu um frio na barriga. É sobre mim. Sobre minha mãe. Ao ouvir isso, os outros ao redor começaram a visualizar o que estava acontecendo. Ela não está só na UTI. Ela está ligada a toda essa bagunça. O som dos passos ficou ainda mais frenético, enquanto novas informações começavam a circular. Murmúrios, expressões de choque. Como você pode saber disso? Ele não conseguia pensar. O que estava escondido? A fumaça começou a se dissipar, revelando um cenário caótico. Lara encarou Gustavo, e o olhar dela estava carregado de uma percepção nova. Você não é apenas um milionário, Gustavo. Você é parte de um jogo maior. Um jogo de poder e mentiras onde eu sou uma peça. E agora eu finalmente sei quem eu sou. O que ela queria dizer com isso? O que mais havia ainda? No fundo, Gustavo sentiu que a verdade estava prestes a explodir, revelando segredos que talvez fosse melhor continuar escondidos. E enquanto tudo ao redor deles se tornava um labirinto de desespero e incertezas, ele sabia que o amanhã não seria o mesmo. As palavras de Lara reverberaram na mente dele como um eco, desafiando cada suposição que ele tinha sobre tudo até agora. O que viria a seguir? Ele não tinha ideia, mas sabia que a verdade estava mais próxima do que imaginava e seria devastadora. Gustavo e Lara ficaram paralisados, olhando para a foto que parecia encaixar tantas peças soltas. O silêncio na sala era ensurdecedor. Como você pode conhecer essas pessoas? A incredulidade consumia Gustavo. Sua mente fervilhava. A pressão no peito aumentava. E ele sabia que a verdade tinha poder, mas quão perigosa seria. A mãe de Lara lutava para estabilizar-se. O ambiente estava tenso. Os médicos trabalhavam freneticamente. Não, isso não pode ser verdade. O desespero na voz de Lara ecoou. Ela visivelmente estava prestes a desabar, a dor cravada em seu rosto. Mas então, como um estalo, a porta do corredor se abriu de novo. Lá estava o homem de capuz mais uma vez. Ele não tinha aparecido na sala, mas agora estava ali, observando tudo. Um brilho sinistro em seus olhos. Ele se adiantou. Lara, você precisa saber a verdade.
O som de suas palavras cortou o ar como uma faca. Todos se viraram para ele e o caos parecia momentaneamente parado. A verdade que vai mudar tudo. Mas antes que ele pudesse continuar, um novo estrondo reverberou pelo corredor. Houve explosão, o chão tremeu e a luz piscou antes de mergulhar tudo em escuridão. Gritos, misturados com o barulho ensurdecedor da sirene, preenchiam o espaço. A sala encheu-se de fumaça branca, um cheiro de queimado que cortava a garganta. Não! O que está acontecendo? Gustavo gritou, tentando encontrar Lara na confusão. Ele precisava dela. A fumaça se espalhou, engolindo tudo. Ele começou a andar, mas sentiu uma mão puxá-lo. Era um segurança. Sua expressão era de pânico. A evacuação! Temos que sair! Mas Gustavo não podia. Ele se virou a tempo de ver a figura encapuzada ir para a saída com uma bolsa nas mãos. Espere! Ele gritou. Mas o homem desapareceu, perdido entre as sombras e a confusão. Os médicos estavam organizando todos, gritando instruções. Rápido! Leve-a para fora! Gustavo viu Lara, sua expressão distorcida entre o medo e a raiva. Eu não vou deixar minha mãe. Ela lutou contra a correnteza de pessoas. Lara, vamos! Gustavo berrou, sua voz quase perdida na agitação. Mas no meio do desespero, Lara viu algo brilhar no chão, embaixo da mesa. Um documento. Com um impulso, ela se agachou para pegar. Gustavo mal teve tempo de reagir. Lara, não! Mas era tarde demais. Ela já segurava o papel em suas mãos. Assim que ela leu, seu rosto ficou pálido. Os olhos dela estavam arregalados e a incredulidade tomou conta. Não, não pode ser. Suas palavras mal saíam. Ela abriu a folha e leu o que estava escrito. E então uma expressão de nojo e horror se espalhou por seu rosto. O que você tem aí? Gustavo sentiu um frio na barriga. É sobre mim, sobre minha mãe. Ao ouvir isso, os outros ao redor começaram a visualizar o que estava acontecendo. Ela não está só na UTI, ela está ligada a toda essa bagunça. O som dos passos ficou ainda mais frenético enquanto novas informações começavam a circular. Murmúrios, expressões de choque. Como você pode saber disso? Ele não conseguia pensar. O que estava escondido? A fumaça começou a se dissipar, revelando um cenário caótico. Lara encarou Gustavo, e o olhar dela estava carregado de uma percepção nova. Você não é apenas um milionário, Gustavo. Você é parte de um jogo maior. Um jogo de poder e mentiras, onde eu sou uma peça. E agora eu finalmente sei quem eu sou. O que ela queria dizer com isso? O que mais havia ainda? No fundo, Gustavo sentiu que a verdade estava prestes a explodir, revelando segredos que talvez fosse melhor continuar escondidos. E enquanto todo ao redor dele se tornava um labirinto de desespero e incertezas, ele sabia que o amanhã não seria o mesmo. As palavras de Lara reverberaram na mente dele como um eco, desafiando cada suposição que ele tinha sobre tudo até agora. O que viria a seguir? Ele não tinha ideia, mas sabia que a verdade estava mais próxima do que imaginava e seria devastadora. Neste momento, algo inesperado aconteceu. Os muros da sala começaram a tremecer e uma parede lateral desmoronou, revelando um compartimento oculto que estava ali o tempo todo. Instintivamente, Gustavo e Lara se afastaram, enquanto a poeira se dissipava. A curiosidade os puxou mais perto, como se o destino estivesse chamando. E ali, no novo espaço iluminado por uma luz tênue, algo estava exposto. Uma série de arquivos, pastas e fotos. Quando Gustavo se aproximou, o coração dele disparou. O que estava ali podia mudar tudo. Ele reconheceu rostos, gente da sua infância que ele pensou ter esquecido. E então um nome saltou para seus lábios, sem que pudesse evitar. Júlia.
o nome da mãe desaparecida, que ele passou a vida inteira procurando, mas nunca encontrou. E o olhar aterrorizado de Lara refletia a mesma confusão que se instalava no coração dele. O que significava tudo aquilo? Como os caminhos dele se entrelaçavam daquela forma? O vazio que preencheu aquele espaço não é apenas físico, mas uma névoa de segredos que se aproximava, cercando-os. A verdade estava prestes a emergir. Mas a que custo? E antes que pudessem digerir toda aquela revelação, um novo som cortou a tensão no ar. Passos pesados se aproximando. O homem de capuz havia voltado, mas não estava só. Ele trazia alguém com ele, e o olhar de horror nos olhos de Gustavo se transformou em pura angústia quando ele reconheceu aquele rosto. É seu próprio pai! Como isso era possível? O que estava acontecendo? Os segredos estavam tão entrelaçados que ele mal conseguia acreditar. O que essa reviravolta significava para as vidas deles? Gustavo estava paralisado, o coração martelando no peito, enquanto o homem de capuz revelava a verdade devastadora. Seu pai, que ele pensava estar desaparecido para sempre, estava ali, à sua frente. A expressão dele era uma mistura de dor e determinação, como se estivesse carregando o peso de anos de segredos. Gust. Ele começou, mas Lara não aguentou ouvir mais. Você é parte disso tudo. De novo, eu não posso acreditar. O grito dela cortou o ar e os olhares de todos se voltaram para ela. O pânico refletido em seu rosto deixava claro que suas emoções estavam à flor da pele. O som da sirene parecia um eco distante, mas para Gustavo, tudo estava concentrado ali, naquele instante. Os olhos de Lara se encheram de lágrimas enquanto ela balançava a cabeça. Você sempre soube quem eu sou, mas nunca me contou. Nunca me deixou saber. A raiva e a dor em sua voz eram palpáveis e Gustavo sentiu sua própria frustração ferver. Ele queria entender, mas a confusão era tão grande que parecia uma tempestade. De repente, o caos na sala aumentou. Os médicos estavam agora gritando instruções. O pânico a cada segundo se intensificava. A mãe de Lara estava sendo movida rapidamente. Lara, precisamos ir. Vamos sair agora, gritou Gustavo, puxando-a pelo braço. Mas o homem de capuz interveio. Se você sair agora, vai perder a verdade que precisa saber. A urgência dele foi o que os congelou. O olhar de Lara se fixou no rosto do pai de Gustavo e a tensão na sala atingiu seu ápice. Por que você nunca me disse? O que acontecerá agora? Sua pergunta pairou no ar como um grito silencioso. Eu tenho questões a responder também, disse o pai de Gustavo com um tom pesaroso. Mas tudo mudará se ficarmos aqui. Há segredos, segredos que envolverão suas vidas, Lara. Você provavelmente não está pronta para ouvir isso, mas precisamos entender. Lara parecia em choque, os olhos pregados ao rosto dele, esperando uma resposta que poderia mudar tudo. Gustavo, por sua vez, sentia que o chão estava desmoronando sob seus pés. Desesperado, ele gritou: digam logo o que está acontecendo. Com um profundo suspiro, o homem de capuz tomou a palavra. Vocês dois estão ligados por um passado que não podem ignorar. Sua mãe, Gustavo. Sua mãe e a mãe de Lara têm uma história que se entrelaça em um escândalo que abalará tudo o que vocês pensem saber sobre suas vidas. E isso não é só sobre vocês. Envolve pessoas poderosas que farão o impossível para manter tudo em segredo. A sala caiu em silêncio. O que ele estava dizendo era uma bomba. Gustavo sentiu o suor gelar em sua pele. Se tudo isso for verdade, por que agora? Por que você está aqui agora? A raiva e a dor estavam em cada sílaba. Porque vocês precisam saber a verdade antes que seja tarde demais. O homem de capuz respondeu,
a urgência em sua voz fazendo ecoar. O som de sirenes se aproximava rapidamente e cada segundo contava. A história não termina aqui. O que vocês fizerem a seguir decidirá o futuro de ambos. Assim que essas palavras saíram, Lara se voltou para Gustavo, uma mistura de determinação e medo nos olhos. Mesmo em meio ao caos, havia uma faísca de esperança. Precisamos confrontar isso, Gustavo. Não podemos correr mais. E sabemos que algo maior está em jogo. Algo que pode salvar não só a mim, mas a todos os outros. Gustavo assentiu, o corpo tremendo, uma coragem inusitada brotando de seu interior. Então vamos fazer isso juntos. Ele segurou a mão dela firmemente, sentindo um calor passar por eles. Enquanto o tumulto se acalmava, uma certeza começava a tomar forma. A verdade os aguardava, e independentemente do que fosse, eles enfrentariam os desafios juntos, mas era apenas o começo. O que mais estava escondido? Dos laços que uniam suas histórias, aos perigos que esperavam, a realidade estava prestes a se desdobrar em um caminho que eles jamais poderiam ter antecipado. E antes que pudessem se mover, a porta se escancarou e uma onda de escuridão surgiu. O homem de capuz desapareceu nas sombras, deixando uma pergunta ecoando no ar. Vocês estão prontos para ouvir a verdade? Agora, atenção! Se você chegou até aqui, isso significa que a jornada que eu compartilhei tocou seu coração e sua mente. Então, você precisa se inscrever agora mesmo no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento para demonstrar seu apoio e ao esmagar o botão de like agora, você ajuda o nosso canal a crescer e continuar trazendo narrativas que emocionam. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. O que você acha que acontecerá com Gustavo e Lara? E por último, não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com Pelo.